Boa noite. O cenário político brasileiro para as eleições de 2026 já começa a ganhar contornos dramáticos e surpreendentes, mesmo faltando ainda 2 anos para o pleito. O país acompanha com atenção cada movimento dos principais nomes que podem disputar a presidência, e a mais recente pesquisa Atlas Intel Bloomberg traz dados que prometem agitar ainda mais o debate nacional. Segundo o levantamento, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro está mais acirrada do que nunca. Os dois aparecem tecnicamente empatados em uma simulação de segundo turno, separados por uma diferença mínima de apenas 0,1 ponto percentual. Esse empate reflete não só a divisão do eleitorado, mas também o clima de incerteza que paira sobre o futuro político do Brasil. O dado mais impressionante é a velocidade com que o cenário mudou. Em dezembro, Lula ainda mantinha uma vantagem confortável de 12 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro. Agora, em apenas 2 meses, essa diferença evaporou, mostrando um desgaste acelerado do governo e uma recuperação surpreendente da oposição. A queda na popularidade de Lula é visível em diversos setores da sociedade, refletida em protestos, críticas nas redes sociais e uma crescente insatisfação com temas como economia, segurança e saúde. O Planalto já sente a pressão e sabe que precisará agir rápido para reverter essa tendência negativa. O resultado da pesquisa acende um alerta vermelho entre aliados do presidente. A percepção é de que a disputa eleitoral de 2026 será uma das mais acirradas da história recente, com cada voto tendo um peso decisivo. O clima é de apreensão e mobilização total nos bastidores do poder. E não é só Flávio Bolsonaro que ameaça Lula. Em outra simulação, o presidente aparece atrás de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que lidera com 47,1% contra 45,9%. Tarcísio, que vem se consolidando como nome forte da direita, surge como alternativa viável para o eleitorado conservador e para aqueles que buscam renovação. Tarcísio de Freitas, com seu perfil técnico e discurso de eficiência, já é considerado o adversário mais perigoso para Lula. Ele consegue unir diferentes setores da oposição e atrair até mesmo eleitores insatisfeitos com o atual governo, tornando o caminho da reeleição ainda mais desafiador para o presidente. O sobrenome Bolsonaro, por sua vez, continua sendo um dos principais motores de mobilização política no país. Mesmo com Jair Bolsonaro inelegível e enfrentando problemas judiciais, o capital político da família permanece forte, agora transferido para Flávio, que herda uma base fiel e engajada. O cenário para 2026 é de polarização renovada, mas com novos protagonistas e uma disputa totalmente aberta. O Brasil se prepara para uma eleição marcada por incertezas, reviravoltas e, acima de tudo, pela intensa participação popular. O jogo está apenas começando. Apesar do empate técnico projetado para o segundo turno das eleições presidenciais, Lula segue demonstrando uma vantagem consistente nas pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno. O cenário político brasileiro permanece altamente polarizado, com eleitores divididos entre os principais candidatos e um clima de incerteza pairando sobre o resultado final. Lula lidera todos os cenários de primeiro turno, consolidando-se como o favorito inicial da disputa. Sua presença em eventos públicos e o apoio de uma base fiel de eleitores reforçam sua posição, mesmo diante de um ambiente político cada vez mais competitivo e de ataques constantes da oposição. As intenções de voto em Lula variam entre 43% e 47%, números que demonstram sua força eleitoral, mas também indicam que ainda há espaço para crescimento ou queda, dependendo do desenrolar da campanha e dos debates públicos. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, consolidando-se como o principal nome da oposição. Com até 40% das intenções de voto, ele representa a força do campo conservador e mobiliza uma parcela significativa do eleitorado, especialmente nas regiões onde o bolsonarismo é mais forte. A distância entre Lula e Flávio Bolsonaro diminuiu nos últimos meses, refletindo uma queda na popularidade do governo e o aumento das críticas à gestão atual. Esse movimento acirra ainda mais a disputa e torna o resultado imprevisível. Nenhum outro nome se aproxima dos 2 principais candidatos, o que reforça a polarização do cenário eleitoral brasileiro. Essa dinâmica dificulta o surgimento de uma terceira via viável.
já que os demais concorrentes enfrentam grandes desafios para conquistar espaço e visibilidade. O grande desafio de Lula, neste momento, é manter sua liderança nas pesquisas e reverter a tendência de queda observada em alguns levantamentos recentes. Para garantir a vitória no segundo turno, será fundamental ampliar o diálogo com setores indecisos e buscar alianças estratégicas. No fim das contas, a eleição será decidida pela capacidade dos candidatos de mobilizar seus apoiadores e, principalmente, de conquistar o voto dos indecisos. O engajamento popular, a participação nos debates e a apresentação de propostas concretas serão determinantes para definir quem sairá vitorioso desta disputa acirrada. O drama político brasileiro atinge um novo patamar nos cenários de segundo turno, onde cada movimento dos principais candidatos é acompanhado de perto por eleitores atentos e uma imprensa ávida por novidades. O clima é de tensão e expectativa, com debates acalorados e análises constantes sobre as chances de cada nome na disputa. As pesquisas mais recentes mostram Lula e Flávio praticamente empatados, ambos enfrentando índices elevados de rejeição. Esse cenário cria uma atmosfera de incerteza, pois nenhum dos dois consegue se destacar claramente como favorito, tornando a disputa ainda mais imprevisível e acirrada. No entanto, quando o nome de Tarcísio de Freitas entra na equação, o panorama muda drasticamente. Contra ele, Lula é derrotado, o que transforma o governador paulista no principal nome da oposição e em uma verdadeira surpresa para o cenário nacional. Tarcísio surge como uma alternativa viável, capaz de unir diferentes setores da direita e atrair eleitores insatisfeitos com as opções tradicionais. Apesar de ainda não ter confirmado oficialmente sua candidatura, o desempenho de Tarcísio nas pesquisas já começa a influenciar as estratégias dos partidos de direita. Reuniões e articulações se intensificam nos bastidores, com lideranças avaliando o potencial de uma candidatura que pode mudar o rumo da eleição. Por outro lado, quando Lula enfrenta Michele Bolsonaro, o ex-presidente aparece com vantagem confortável, indicando que a escolha do adversário será determinante para o desfecho da disputa. O favoritismo de Lula nesse cenário reforça a importância estratégica da definição do nome que representará a oposição. Os cenários traçados pelas pesquisas revelam uma eleição completamente indefinida, onde alianças políticas e acordos de última hora podem ser decisivos. O nome escolhido pela oposição terá papel central, podendo alterar o equilíbrio de forças e surpreender até os analistas mais experientes. Para reverter a tendência de queda e garantir presença no segundo turno, Lula precisa ampliar sua base de apoio, conquistando eleitores além do seu núcleo fiel. O desafio é dialogar com diferentes segmentos da sociedade e apresentar propostas que convençam os indecisos. Com rejeição alta para todos os principais candidatos, a disputa se desenha como um embate entre insatisfeitos e fiéis. O resultado final dependerá da capacidade de cada lado em mobilizar seus apoiadores e conquistar a confiança dos indecisos, tornando esta uma das eleições mais imprevisíveis da história recente do Brasil. A queda de Lula nas pesquisas é resultado de cortes em programas sociais, reajustes salariais para o Congresso e crises internas. O corte de 25,9 bilhões afetou a base mais pobre, gerando desconfiança. O aumento para parlamentares, enquanto vetava limites para supersalários, reforçou a imagem de governo distante da população. Episódios como o desfile no Carnaval e investigações envolvendo familiares ampliaram o desgaste. A percepção é de promessas não cumpridas e foco em negociações políticas, não em soluções para o povo. A oposição explora cada ponto para minar a credibilidade do presidente. A governabilidade de Lula depende da liberação recorde de emendas parlamentares, alimentando a percepção de "toma lá da cá". Essa prática desgasta a imagem do presidente, eleito com discurso de renovação. A dependência do Centrão expõe fragilidade da coalizão e reforça críticas de fisiologismo. A oposição explora a falta de transparência e o uso político do orçamento. Para o eleitor, o governo parece gastar bilhões para agradar políticos, enquanto corta áreas essenciais.
O desafio é equilibrar governabilidade e imagem, evitando repetir práticas do passado. A economia é fator central. Juros altos travam o consumo e investimentos, afetando o humor do eleitorado. O governo critica o Banco Central, mas a autonomia da instituição limita sua ação. A isenção do IR para quem ganha até 5 mil as agradou, mas custa caro e levanta dúvidas sobre responsabilidade fiscal. A oposição questiona como o governo vai financiar a medida, alimentando temores de cortes ou inflação. O cenário de crescimento lento e incerteza fiscal pressiona a popularidade de Lula. Se a economia não reagir, a tendência de queda nas pesquisas deve se acentuar. Com Jair Bolsonaro fora do jogo, a oposição se articula em torno de Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Flávio herda o eleitorado fiel do pai, mas enfrenta alta rejeição. Tarcísio, com imagem de gestor eficiente, é o único que venceria Lula hoje, atraindo eleitores de centro. Michele tem apelo entre evangélicos e mulheres conservadoras, mas perderia para Lula. A definição do candidato da oposição será decisiva para o resultado. Uma chapa unificada pode ser a fórmula mais forte contra Lula. As alianças entre esses nomes vão moldar a disputa presidencial. 3 cenários principais se desenham: Flávio como candidato, Tarcísio como candidato, ou uma chapa unificada da oposição. Com Flávio, a eleição será polarizada e decidida por detalhes. Com Tarcísio, Lula enfrenta risco maior, já que o governador pode atrair eleitores moderados. Uma chapa Tarcísio-Flávio unificaria a direita e seria o maior desafio para Lula. Para se reeleger, Lula precisa apresentar resultados econômicos concretos e reconstruir pontes com eleitores insatisfeitos. O tempo para reagir está se esgotando e a eleição segue imprevisível. O cenário é de alerta máximo para o Planalto. A eleição de 2026 está completamente aberta, com empate técnico e vantagem da oposição em alguns cenários. A polarização persiste, mas o desgaste do governo e o surgimento de novos nomes tornam a disputa imprevisível. Decisões econômicas impopulares e a percepção de um governo focado em sobrevivência política alimentam a insatisfação. Oposição capitaliza o momento e se apresenta como alternativa viável. O futuro depende de respostas. Lula conseguirá reverter a queda? A economia vai reagir? A oposição se unirá? O Brasil está diante de uma eleição decisiva. Boa noite.